paz, meu irmão, minha irmã, da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Somos bem-vindos uma vez mais à presença do Senhor. Em espírito e em verdade, tomamos parte juntos no culto que é seu, neste 29º domingo do tempo comum, período litúrgico que é assinalado pela cor verde. Ela cobre o altar e também as vestes litúrgicas e evoca a realidade da vida, que é dom gratuito do Senhor e que nele encontra firme amparo e sustento contínuo. Transbordantes de júbilo, unimos as nossas vozes. Em espírito de adoração e louvor ao Deus vivo, cantamos o cântico de número 8 do Inário Novo Cântico, Adoração à Trindade. Sejamos nele dirigidos pelas nossas irmãs, a pianista e organista Gisele Santana, nossa maestrinha e soprano Helen Heisley. Cantemos!
neste espírito de adoração e louvor, nos unimos em oração, elevando ao Deus Altíssimo os nossos corações. Falemos com o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito, por obra da Tua graça, através deste meio virtual, mas em espírito e em verdade, nos vemos congregados em Tua santa presença, tomando parte juntos nesta Assembleia Santa que é Tua, o culto do Senhor. Como é bom e como é agradável, Senhor, estarmos assim reunidos para esta celebração, pois para isto fomos criados, para o louvor da Tua glória. E é motivo de grande deleite para nós termos a oportunidade de abrirmos os nossos lábios e declarar que só Tu és Deus e só Tu és Senhor sobre tudo e sobre todos. Nós Te adoramos, ó Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome por tudo aquilo que és e só Tu és, e por tudo aquilo que fazes, e só Tu fazes também. Que a Ti sejam dadas honras e glórias, hoje, sempre, eternamente. Esta é a oração que fazemos, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do Santo Espírito. Amém, Senhor. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia nesta hora, se puder fazê-lo, no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, para a leitura do Salmo deste domingo. O Salmo indicado pelo lecionário cristão para este 29º domingo do tempo comum é o Salmo de número 99. Abra sua Bíblia comigo, portanto, no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo de número 99. Leiamos o que nos diz esta porção da Escritura, aquilo que registra o salmista. Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado, acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque és santo. És Rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor, nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. A palavra lida, conforme o registro feito pelo salmista, evoca a realidade da santidade de Deus. O nosso Deus é aquele que é santo, santo, santo. Ele é perfeito. O Pai das luzes, em quem não encontra-se treva alguma. E este mesmo Deus é aquele que nos chama à santidade também. E nós sabemos que somente a podemos vivenciar de maneira imperfeita, pois somos também nós imperfeitos, passíveis de erro, pecadores. Mas o remédio para o nosso pecado, a cura para os nossos descaminhos está também no Deus Santo, pois Ele é Deus misericordioso, longânimo,
perdoador. E nesta hora eu convido você a nos volvermos juntos a Deus em oração. Vamos nos colocar aos pés do seu trono de graça, apresentando-lhe nossa confissão de pecados, recebendo de suas dadivosas mãos renovada graça e perdão. Vamos apresentar-lhe ainda os nossos motivos de súplica e de intercessão, fazendo-o na certeza de que somos ouvidos e respondidos desde o mais alto dos céus. Se você puder, onde está, nesta hora, dobre os seus joelhos e no silêncio do seu coração, busque a presença e a mercê do Deus da nossa salvação. Somos frágeis, Senhor, mas Tu és todo-poderoso e nos tens fortalecido. Somos pó, mas o Teu Espírito tem nos animado, nos vivificado e assim temos caminhado contigo, debaixo da Tua graça. Somos imperfeitos, falhos, pecadores, mas Tu nos tens coroado com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Somos duros de coração, mas Tu nos tens quebrantado e moldado conforme o Teu querer. Por tudo isto, Senhor, somos infinitamente gratos a Ti. Bendizemos-Te, ó Deus da nossa salvação, e rogamos-Te que continues a ser conosco e que jamais nos deixes, que a Tua presença seja constante nas nossas vidas e que possamos sempre ter olhos espirituais dados por Ti mesmo para reconhecer a Tua doce presença, para nos regozijarmos na Tua companhia e para que assim transbordemos em gratidão e louvor para contigo, ó Deus da nossa salvação. Renova, Senhor, sobre nós, o Teu povo, as Tuas ricas bênçãos, estendendo-as sobre todos aqueles que nos cercam todos os dias, nossos familiares, amigos, companheiros de caminhada, todos aqueles que são caros aos nossos corações, todos estes cujos nomes e semblantes em pensamento vamos elevando a Ti em oração. Que as nossas preces sejam recolhidas por Ti, desde o Teu trono de graça, e encontrem em Ti a resposta misericordiosa e fiel. Sê conosco e nós Te glorificaremos, não apenas com palavras, mas com a inteireza das nossas vidas, postas sobre o Teu altar, para a honra e a glória do Teu nome, para a bênção dos que são Teus e chamados segundo o Teu propósito. Esta é a nossa prece, Senhor, feita com humildade, com temor, com fé, feita no nome santo do Cristo que é Jesus, aquele que era, que é e que há de vir, o nosso Salvador bendito. Amém, Senhor. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Este é o texto que inspira a obra de Tom Fettig e Doug Holck,
amou-me. Inspirada, portanto, em Romanos 8, versos de 35 a 39, sob a condução da maestrina Helen Heisley, com o acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana e ainda a primorosa edição em vídeo do nosso irmão Daniel Smith, o coro Aideia Moraes, o qual acompanhamos em espírito de oração, acolhendo em nossos corações a mensagem cantada, pois é da parte do Senhor.
momento do ofertório, é tempo oportuno para expressarmos a nossa gratidão ao Deus que tudo nos provê, a afirmarmos também a nossa fidelidade para com a causa do seu reino, a causa da igreja. Encaminhamos ao gasofilácio os nossos dízimos e ofertas, fazendo, no entanto, ainda pelos meios eletrônicos e digitais. Nesta hora, na tela do seu monitor, você encontra todos os dados da nossa conta corrente para que possa fazer assim a sua transferência eletrônica ou o seu depósito da maneira mais segura. Participe! Vamos orar e pedir a Deus que consagre esses recursos. Senhor nosso Deus, Pai bendito, tudo vem de Ti, do que é Teu te damos, confiamos as Tuas mãos, aos Teus cuidados, parte daquilo que nos tens concedido por obra da Tua graça, um sinal de gratidão, de atendimento à Tua ordenança, ao mandamento que é Teu, e ainda do nosso desejo de servir-te e de colocar a serviço da causa do Teu reino todos os dons e talentos que nos confiaste. Ajuda-nos, Senhor, a sermos profícuos, abundantes nesta obra que é Tua e para a qual nos chamaste. Toca ainda estes recursos, os dízimos e as ofertas do Teu povo e faze-os multiplicarem-se, Senhor, para que, prosperando nas Tuas mãos, venham a realizar o intento que é Teu. Cumpra-se a Tua vontade, assim na terra como nos céus, e usa-nos como Te aprouver. Este é o nosso desejo e a oração que fazemos, em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Na última segunda-feira, dia 12 de outubro, o nosso país inteiro esteve celebrando um dia muito especial, o Dia das Crianças. Sabemos que estes pequeninos ocupam lugar privilegiado dentro das nossas tradições, dentro da Escritura Sagrada em particular. Lembremos que o nosso bom Deus, quando se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, podendo escolher qualquer forma para manifestar-se neste mundo, decidiu fazê-lo através de um bebê, de uma frágil criança. Este mesmo Senhor é aquele que aponta os pequeninos como os donos do reino dos céus e também nos exorta a sermos como eles, para que a este reino adentremos. É também na pessoa dos pequeninos que o Senhor faz valer o seu forte braço, pois diz-nos que os filhos são como as flechas na aljava do guerreiro. São também um tesouro dado por Deus. E todos aqueles que possuem pequeninos em suas casas, no seio das suas famílias, sabem o quanto são estes focos de luz, enchendo o ambiente de ternura e alegria com a sua mera presença luminosa que é. Temos de cuidar dos pequeninos e temos de olhar para eles com carinho, como nos ensinou a fazer o próprio Deus na pessoa do seu Filho Jesus. E neste dia de domingo queremos ensejar em prol dos nossos pequenos uma oração, agradecendo a Deus por suas preciosas vidas, rogando sobre os mesmos renovadas bênçãos por ocasião da passagem do seu dia. Falemos com o Senhor. Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós te louvamos pelas vidas dos nossos pequeninos, das nossas crianças, de modo muito especial pelas crianças da igreja, esta parte tão preciosa desta comunidade de fé, desta família da fé que nos legaste por teu amor. Que os pequeninos nesta igreja, nesta comunidade de fé, encontrem sempre um lugar propício, um campo fecundo para o crescimento e o desenvolvimento da sua espiritualidade. Que em nosso meio sejam eles sempre presença especialíssima, sejam sempre olhados com ternura, com amor e cuidados com todos os ternos afetos que competem àqueles que são guiados pelo Teu Espírito e dirigidos pela
tua boa mão. Assim como tens instruído a nós, ajuda-nos, Senhor, a servirmos também a instrução dos nossos pequenos, para que conheçam os teus caminhos e para que por eles venham a pautar a sua própria caminhada, por veredas de justiça, portanto, caminhos de vida e não de morte. Abençoa, Senhor, renovadamente as crianças de nossa comunidade, os seus pais, os seus professores e estende esta bênção sobre todas as demais crianças que fazem parte do nosso convívio. Olha para as crianças do bairro de Copacabana, um bairro tão marcado pela violência, pelo consumo de drogas, pela prostituição e no qual tantas crianças têm sido atingidas por estas forças malignas. Ordena sobre os nossos pequeninos a tua bênção, Senhor. Toca aqueles que vivem espalhados pelas nossas calçadas, abandonados e muitas vezes sendo explorados por homens maus. Ah, Senhor, tem piedade dos nossos pequeninos. Abençoa os pequenos da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. Toca-os, Senhor, todos a uma e faze-os, portanto, objeto das mais auspiciosas bênçãos celestiais. Este é o nosso desejo, esta é a nossa prece. Toca aos nossos pequenos e a nós também, para que para eles sejamos nós uma bênção. Esta é a oração que fazemos em o nome do Senhor Jesus, o Salvador, que a este mundo veio na figura de um menino, o nosso Rei bendito. Amém, Senhor. Convido você mais uma vez a abrirmos juntos as nossas Bíblias agora no Novo Testamento, no texto que servirá a nossa meditação. E ele está no Evangelho de João, no capítulo de número 12. Abra, portanto, a sua Bíblia comigo no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo de número 12, onde nós vamos ler desde o versículo número 20 até o versículo de número 26. Estamos no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 12, lendo desde o versículo 20 ao versículo de número 26. Acompanhe na sua Bíblia a leitura que faço desde agora desta porção da palavra do Senhor, que nos fala assim: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, diz Jesus, conforme o registro que lemos em João 12, no versículo de número 23. Estamos aqui no contexto da entrada chamada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Uma passagem tão conhecida e que normalmente visitamos por ocasião
da Semana Santa ou às suas portas, no chamado Domingo de Ramos. Jesus está aproximando-se da cidade de Jerusalém, onde experimentará a sua paixão, vivenciará a experiência atroz da cruz no Calvário, a sua morte, mas também, por fim, a sua ressurreição. Jesus aponta este momento como um momento glorioso e diz que agora está trilhando a via para a glorificação. É isto que nós vamos apreciar, esta via. Como se dá esta caminhada que leva à glória? Pois vemos, à luz do relato que tanto conhecemos, que esta via não é a via do ganho pessoal, muito pelo contrário, é antes a via da perda, pois ela levará à paixão e à morte de cruz. Também vemos que esta via, a via para a glorificação, não é a da exaltação, antes se nos afigura como a via da humilhação. Lembre-se que este Senhor é aquele que foi machucado, que foi ferido na sua carne. Lhe desnudaram, lhe puseram sobre a cabeça uma coroa de espinhos, sobre os ombros, como motivo de zombaria, um manto de escarlata. Puseram à guisa de cetro em sua mão uma cana verde. Esta é a via da humilhação. Vemos ainda que a via para a glorificação não é a da afirmação, mas antes a da submissão aos poderes que ora pretendem se afirmar, porém, sobretudo, a autoridade do Deus Altíssimo. Submissão, obediência, serviço. Aqui começamos a perceber quais as marcas distintivas deste caminho, desta via que conduz à glória. Ela é, em primeiro lugar, a via do serviço que é prestado a Deus e, por conseguinte, também ao próximo. Serviço que consiste, portanto, no exercício do grande mandamento, pois o grande mandamento se traduz no servir. Serviço que no grego se expressa no termo diaconel, um verbo que evoca a prática de suprir, de atender às necessidades do outro. Olhe para o versículo 26 do texto que lemos agora. Serviço diz respeito a beneficiar, não a si, mas a outrem. É algo que dirige o nosso olhar para fora, que faz com que os nossos olhos, tantas vezes cativos dos nossos próprios umbigos, alcancem aqueles que estão perante nós e que sofrem, e que têm as suas carências e as suas necessidades e clamam por vê-las supridas, assistidas. É um contraste forte aquilo que o serviço nos propõe face àquilo que nos é proposto pela cultura do nosso tempo. A nossa cultura ocidental odierna é muito marcada pelo egocentrismo, quiçá pelo egoísmo. É muito dirigida ao eu, é a cultura da customização, da personalização, do autosserviço, do autoconhecimento, da autoajuda. Eu. O ego cada vez mais posto no centro de todas as coisas. Na contramão disto tudo,
a proposta do Cristo. A via para a glorificação é a via do serviço, que faz com que nos voltemos para fora. É a via da diaconia. Mas ela é também a via da doação. Você percebeu a parábola proposta por Jesus nesta passagem? Que fala da figura da semente, do grão, e da maneira como se entrega para dar lugar a outra realidade que a suplanta. O verdadeiro serviço exige doação. Serviço e doação são realidades que caminham necessariamente juntas. E aqui não estamos falando da doação do bem alheio, aquela que é frequentemente praticada, movida por interesses políticos ou por vaidades vãs, com redundância e tudo. O verdadeiro serviço exige doação de si. É aquilo que o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo de número 2, versículo 7, faz condensar na expressão grega kenosis, que significa esvaziamento. Diz o apóstolo Paulo que Jesus, o Cristo, o nosso Senhor, é aquele que, sendo o Rei de toda a glória, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, pois para servir é necessário estar disposto a esvaziar-se, a doar-se. Estamos falando aqui da capacidade que alguém possui de abrir mão, de ceder, de favorecer. Jesus fala disto muitas vezes, de maneira muito particular no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9, verso de número 23, quando diz: olha, se alguém deseja vir após mim, se alguém deseja tornar-se meu seguidor, deve antes negar a si mesmo se negue. Significa, deve estar pronto a depor os projetos e interesses pessoais e abraçar outros, os interesses de outrem. É por isso que Jesus evoca no texto lido a realidade da semente, propondo-nos que nossas vidas sejam como semente, pois a natureza da semente está na doação de si mesma. A semente que se nega a germinar, nega a sua natureza. Fomos feitos qual semente para nos doarmos. Serviço, doação. Uma dinâmica conjunta e necessária à prática da vida cristã, como o ar é necessário à vida ela mesma. Não é apenas ocupar-se das necessidades do outro, veja bem, mas é eventualmente colocá-las até mesmo acima das próprias. É o que encontramos no exemplo dado por Cristo Jesus, o exemplo maior de humanidade a que possamos aspirar. Afinal, Jesus Cristo é aquele que, no anseio profundamente humano do seu coração, dá voz ao seu sentimento, às portas da paixão, dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Mas é aquele que afirma a sua convicção e antes o seu compromisso, dizendo: porém, acima de tudo, que seja feita a tua vontade. Paulo havia se espelhado neste Cristo e buscava imitar o seu proceder, de tal modo que chega a dizer: olha, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E convida os seus leitores a participarem desta mesma proposta de vida, dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Serviço, doação,
marcas da via trilhada por Jesus rumo à glorificação. Mas é possível que alguém perguntasse: até que ponto devemos servir nesta via? Até que ponto devemos nos doar? Qual a medida, o que Deus espera de nós? Ora, esta resposta está dada também no texto lido, pois o texto nos fala de uma semente que deve morrer, que deve entregar-se por completo. A medida do serviço, a medida da doação, é a medida da própria vida. Servimos e nos doamos até o fim, até a morte, por inteiro, na medida máxima, pois é a semente que morre, e precisamente esta, aquela que se doa, aquela que cede, é precisamente esta que dá lugar à vida. A semente que se apega a si mesma e nega-se a doar-se, a ceder-se, que recusa-se a morrer, não experimenta a vida, mas antes dá lugar à morte. Esta é a lógica do reino. Quem ama a sua vida, a ela se apega, perde a vida. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, ou seja, que está pronto a doá-la, preservá-la para a eternidade. A vida nos evangelhos, e de modo muito particular no Evangelho de João, que estamos apreciando, é algo evocado como que semelhante à água. Quando a água está parada, protegida, resguardada, é chamada água morta. Ela só produz mau cheiro, mosquito, enfermidade. Em contraste com esta, acha-se a água corrente, aquela que brota da fonte, que jorra do manancial e que está em movimento. Esta é límpida, é cristalina, é água viva e, portanto, tem vida, não apenas a desfrutar, mas antes a comunicar. Jesus nos ensina, pelo seu exemplo pessoal, qual a via a trilhar rumo à glorificação. E a via que trilha Jesus é a via do serviço, é a via da abnegação, da doação, é a via da dedicação que se dá de maneira integral até as últimas consequências. A relação que Jesus trava com o seu Pai, a postura que assume diante do mandato, da missão que lhe fora confiada desde o mais alto dos céus, é um paradigma da nossa própria relação com o Senhor. Dar seguimento ao Senhor, a aderir ao seu chamado, via do Evangelho, via da glorificação, é a via que o próprio Jesus tem trilhado. Dar seguimento a Jesus é dispor-se a trilhar o caminho que ele trilhou. É dispor-se à obediência que se traduz em serviço. É dispor-se à doação que exige a abnegação de si. É entregar-se por inteiro e não em parte. E assim, à luz da palavra do Evangelho, somos convidados a esta mesma experiência. A semelhança da maneira como Jesus se portou diante do Pai, somos chamados a nos portarmos também perante Jesus. Trilhemos o caminho que ele trilhou, sigamos os seus passos e nos façamos assim instrumentos para a glória do Deus vivo e para a bênção e a salvação de muitos. Que assim seja, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso irmão seminarista Gerson Neto tem uma palavra para dirigir à igreja e fala da parte do Senhor para a nossa edificação espiritual. Ouçamo-lo, pois, com atenção e vivo interesse.
Bom dia, igreja, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é como o nosso Deus? Salmo 113 traz essa questão, esse questionamento, no versículo 5. E quem há semelhante ao Senhor nosso Deus? Nosso Deus é aquele cujo trono está nas alturas. Ele governa acima de tudo, acima de todos. Ele é todo-poderoso, ele é o Senhor da criação. Tudo que existe é sustentado pela obra de suas mãos. E nada pode existir sozinho sem que o Senhor não sustente, não faça existir. Além disso, ele ergue do pó o desvalido para sentar ao lado de príncipes. Ele é o Senhor da nossa história. Ele controla nossas vidas, ele é o Deus da provisão, é nele que está a nossa esperança. Ele é bondoso e compassivo com o que sofre. Nosso Senhor cuida de nós, cuida daqueles que caminham com ele. Ele não nos abandona, não tira os olhos da nossa vida e do nosso sofrimento. Além disso, ele faz da estéril mãe de filhos. Nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Ele é capaz de fazer aquilo que nós não acreditamos que é possível. Ele dá amparo e alegria. Ele dá sustento. Ele dá provisão. Ele dá descendência e família para aquele que está sozinho e desamparado. Quem é como nosso Deus? A resposta do salmista é: nosso Deus é incomparável. Que esse sempre seja o espírito do nosso coração. Nosso Deus é incomparável, nós servimos a um Deus que não existe outro igual. Que isso enche o nosso coração de alegria e segurança, esperança que nós não estamos sozinhos na caminhada da vida. Que Deus te abençoe e te dê uma semana cheia de Jesus. O conselho da nossa igreja estará se reunindo nesta semana para deliberar a respeito da situação da pandemia e com relação à manutenção ou não deste estado de suspensão das atividades presenciais em nossa igreja. No culto do próximo domingo, teremos notícias à comunidade a respeito disto e pedimos a você que esteja em oração para que Deus esteja abençoando o conselho da igreja e também a comissão que com ele tem caminhado, a fim de que possa ler com clareza este cenário tão complexo e tão fluido que é o da pandemia do Covid-19 e ainda para que se mantenha sensível às particularidades da nossa igreja, da nossa membresia e possa então tomar as decisões mais acertadas, aquelas que sejam mais proveitosas e benéficas para a nossa igreja, esta nossa família na fé. Sigamos com fé e em oração. Chegamos ao final de mais uma celebração do culto do Senhor e vamos nos despedindo assim com a prece que aprendemos de Jesus, a oração do Pai Nosso. Ao término da mesma, recebemos a bênção de Deus. Feche os seus olhos, corações ao alto, falemos com o Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.